Hoje a nossa conversa é com Shirlene Souza, diretora-geral da ONG Só Direitos, e Irlana Moraes, assistente social e pesquisadora da mesma instituição. Meu nome é Shirlene Souza, sou diretora da organização Só Direitos, né, que é a Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia, já há 8 anos, mas já faz 15 anos que faço parte da organização. E hoje, né, já há 8 anos como atual diretora. E também faço parte do grupo chamado Mulheres em Movimento, que surgiu dentro da Só Direito. Um grupo de mulheres que foi formado, né, a partir de mulheres que vivenciaram o trabalho análogo escravo, o tráfico de pessoas, e com essa demanda a gente criou esse grupo para justamente trabalhar no enfrentamento. Então, quem somos? A Só Direitos, ela nasceu lá em 2005. Ela é o resultado de diversos atores que estavam querendo abordar as temáticas dos direitos sexuais, do tráfico de pessoas, aqui na Amazônia. Então, a Só Direitos surgiu lá em 2005, né, para intervir nessa realidade do tráfico de pessoas aqui na nossa região. E também para realizar como um todo uma tentativa de garantia dos direitos humanos. Até porque em 2005 as coisas ainda estavam muito recentes, não se abordava tanto sobre a temática dos direitos humanos se comparado na atualidade. E quais são os nossos objetivos dentro da Só Direitos? Elaborar estudos, pesquisas sobre violações e promoção de direitos humanos, especificamente de direitos sexuais também na nossa região amazônica, né? Que possam fundamentar essas ações de mobilização, sensibilização e elaboração de políticas públicas na nossa região. Também temos como objetivo pautar a temática do tráfico de pessoas na região, articulando e mobilizando esforços governamentais e não governamentais. E também fomentar a criação de políticas públicas de promoção e defesa dos direitos sexuais. Então, quais são as nossas temáticas de atuação? Tráfico de pessoas, trabalho análogo de escravo, direitos migratórios e direitos sexuais. Como é que nós atuamos? Por meio de estudos, pesquisas, atenção e apoio às pessoas em situação de tráfico de pessoas e também os seus familiares, articulação em rede, articulações e fazendo também a mobilização local, nacional e internacional também para o tráfico, no caso, o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Também atuamos na prevenção e formação. Nós fazemos, durante todo esse tempo, ações de prevenção, ações de direitos, educação em direitos, voltados para essas temáticas. Também fazemos formação com profissionais e a capacitação junto a organizações do Brasil e na América Latina. As pesquisas, a Shirlene pode até falar melhor, nós já fizemos a pesquisa trinacional sobre o tráfico de mulheres do Brasil, da República Dominicana e para o Suriname. E também temos o livro Mulheres em Movimento, Migração, Trabalho e Gênero em Belém do Pará. Aí a Shirlene pode abordar mais sobre essas duas pesquisas. Só liga teu microfone, Mana, por favor. Essa primeira pesquisa, ela veio trazendo para uma rota, né, que era muito comum aqui na região norte, né, Belém, Suriname, Guiana Francesa. Então isso foi discutido e mostrado que existia sim uma rota muito pertinente aqui na região, de tráfico de pessoas, né, internacional. E em 2011, foi lançado, né, o Mulheres em Movimento, que foi a partir da experiência vividas de 16 mulheres, umas resgatadas, outras voltaram para o Brasil, né, onde teve uma experiência que não deu certo lá fora, mas os países Espanha, Alemanha, Portugal, Suriname, então eram os países onde tinham um índice muito grande de mulheres saindo de Belém, migrando. E essa pesquisa ela vem trazendo
contando, né, as vulnerabilidades, o que faziam essas mulheres sair do seu estado, né, para poder buscar. A maioria era uma busca de oportunidade, de melhorias. Então, mas nós lidamos ali com uma situação de muitas não conseguiu se identificar que tinham sido traficadas ou que tinham passado por uma situação de trabalho análogo escravo. Só conseguiram cair em si, identificar essa violação a partir da pesquisa de um ano de estudo já aqui em Belém, que contando a sua experiência conseguiram fazer essa identificação. Então, nós conseguimos lidar com várias violações dentro desse processo todo, onde existiam mulheres que sabiam que iam para o exterior para o trabalho sexual, mas que não caberia a eles a questão das violações, né, do maltrato. Então, são coisas que nós conseguimos identificar, conseguimos discutir entre si, que mesmo sabendo que muitas tinham saído do Brasil para um trabalho sexual, mas isso não caberia a eles explorá-las, né? Então foi algo que começamos a descobrir aqui no Brasil. E no decorrer dessa pesquisa, muitas mulheres elas tinham um atendimento psicológico, assistencial, com os filhos, porque a maioria já tinha filhos, muitas tinham deixado aqui no Brasil para fazer essa viagem, né? Em busca de algo melhor, mas no retorno foi algo muito difícil, mas que a Só Direitos ela conseguiu. Estão me ouvindo? Sim. Que a Só Direito ela conseguiu nos dar um norte. Eu fui uma dessas pessoas, eu sempre falo isso, a Ilana está até acostumada já de ouvir, de dar um norte ao nosso retorno, à nossa vida. Então, no término desse processo de pesquisa, o grupo resolveu montar esse grupo chamado Mulheres em Movimento e começar a fazer a divulgação. Qual era a arma que nós tínhamos para combater? Era a informação, era a nossa experiência. Era irmos nas comunidades, nos centros comunitários, nos CRAs, nas escolas de ensino fundamental e médio, porque era um público que a gente queria alcançar. Não era apenas eu palestrar no Ministério Público, em uma organização desse porte, mas a gente queria poder levar isso para dentro das periferias de Belém. E nós conseguimos, através dessa publicação, Mulheres em Movimento, aonde conseguimos levar a arma que nós tínhamos, era a informação, era o combate através da informação. E nós conseguimos um bom resultado através dessa pesquisa. Quer complementar, Irlana? Sim, sim. Fazendo um adendo a essas informações da Shirlene, eu dei uma lida bem minuciosa no livro. E assim, qual foi a análise que eu consegui ter a partir dessa leitura? Que dessas 16 mulheres, todas elas, quando elas migraram para outros lugares, elas migraram todas em busca de uma oportunidade de melhores condições de vida. As atividades que elas exerciam aqui no estado do Pará, todas eram atividades trabalhistas que eram exploratórias. Muitas trabalhavam, vamos supor, de 8 da manhã até 10 horas da noite, não tinham carteira assinada, não tinham aquele vínculo empregatício correto, não tinham direito a férias e outros direitos trabalhistas. Então, assim, essas mulheres aqui em Belém, elas vivenciaram situações muito complexas e quase todas elas vivenciaram algum tipo de violação de direitos, ou na infância, ou já na vida adulta. Tem um caso, inclusive, de uma moça que ela engravidou, ela estava matriculada na rede de ensino, ela precisou parar de estudar devido à gravidez dela, né, devido à gestação. Então, assim, são muitas situações que esse livro ele aborda de uma forma maravilhosa, porque ele te conta a trajetória dessas mulheres e, a partir disso, tu consegues fazer uma análise de como é que é ser mulher na região amazônica. Não é fácil. Infelizmente, os dados, o que eles revelam para a gente? 47% das mulheres amazônicas, elas estão suscetíveis a serem vítimas de algum tipo de violação de direitos.
E, infelizmente, se comparando à região sul e sudeste do estado do nosso país, as mulheres amazônicas elas estão bem mais suscetíveis a esse tipo de violação, enquanto na região sul e sudeste esses números diminuem. Então, ser mulher na região amazônica não é fácil. Por isso que é importante a Só Direitos ela trazer essa discussão de falar sobre ser mulher, de falar sobre questões trabalhistas, de falar da migração, porque, querendo ou não, o que a gente compreende? Que grande parte dessas migrações que acontecem para outros lugares, elas acontecem por quê? Porque aqui já não tem mais tanta opção de emprego. As mulheres precisam se manter, né, manter sua subsistência, e com isso elas acabam migrando. Então, uma pauta que o Mulheres em Movimento traz é de não ser contra a migração, muito pelo contrário, mas fazer uma migração segura. É por isso que é tão importante essa atuação de educação e direitos, de ir até os lugares, explicar como é que funciona o tráfico de pessoas e trabalho análogo de escravo, porque nem todos sabem. E aí, dando prosseguimento, tem, logo falando sobre o grupo Mulheres em Movimento, essa foto, eu não sei se vocês estão conseguindo observar. Eita, meu computador trava. Vocês estão me ouvindo, gente? O meu computador bugou. Desculpa. Não sei o que eu... A gente está te ouvindo, o seu slide está no Origem do Grupo Mulheres em Movimento. Perfeito, obrigada. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra as meninas logo no início. E pode falar, Shirlene, do grupo. Tá, aí nós temos a origem, né? Temos o início mesmo, que é onde teve a pesquisação, onde nós tínhamos um encontro no mês, na sede da Só Direitos, e nós descobrimos muitas coisas sobre a viagem. O que foi a viagem? Como tinha sido? Muitas ali identificaram, como eu falei, a violação, né, do tráfico ou trabalho análogo escravo através dessas rodas de conversa. Sentada no chão, conversando, compartilhando a experiência uma com a outra. E essa segunda foto, ela já vem mostrando, acho que foi a nossa primeira palestra como um grupo Mulheres em Movimento. E o que nós tínhamos? Apenas a vontade, né, de poder levar esse trabalho à frente, de poder divulgar, mostrar que nós éramos sobreviventes, que apesar de todas as violações, a gente estávamos ali no enfrentamento, fortalecendo aquela rede, aquele mundo todo que a gente estava conhecendo, onde existem pessoas que também trabalham para que outras mulheres não venham passar por isso. E a gente estava se inserindo nesse meio. Infelizmente, hoje, desse grupo de mulheres, sobrou poucas devido às situações da vida. Já se faz 15 anos, né, desde essa foto. Então, poucas continuaram, porque viu que sim, existia necessidade, apesar das dificuldades financeiras que a organização ela enfrentou, apesar de tudo, mas a gente via que o trabalho ele não poderia parar pela questão de financiamento, porque o nosso trabalho era colocar uma bolsa do lado, botar os nossos livros dentro, levar algum material impresso e sair para as escolas, articulando esses contatos e levando mesmo, então, o que a gente tinha era informação, era a nossa história de vida. Então, a gente não precisava, naquele momento, de muita coisa para realizar essas atividades. E sim, alguns parceiros que nos ajudaram muito nessa ida até as escolas. Então, essa foi a nossa primeira apresentação como grupo Mulheres em Movimento, em uma organização grande, que nos reconheceu como um grupo de mulheres sobreviventes que estavam ali lutando no enfrentamento ao tráfico, no enfrentamento ao trabalho análogo escravo. E aí eu também acho interessante justamente isso, que é tanto a Shirlene quanto a Jo, que é uma outra colega nossa que atua conosco no grupo, é que tem a questão da identificação, da gente conseguir compreender do quão relevante é uma ação de educação em direitos. Porque, por meio da informação, é que aquela pessoa ela consegue entender, poxa, eu vivi isso. Como muitas já relataram, né, Shirlene?
caramba, eu vivi tal situação, eu saí do país para tal coisa, eu vivi o tráfico. Então, olha só como a informação ela consegue fazer com que essas mulheres compreendam a realidade de onde elas estavam inseridas, mas como é que a gente pode mudar essa trajetória de vida? O que a gente pode ofertar para essas mulheres? E também, até mesmo enquanto papel de uma organização não governamental, como é que a gente pode, junto com o Estado, né, que jamais vamos tirar o papel dele nesse momento, mas como é que a gente pode, junto com o Estado, estar fazendo com que essa mulher ela consiga ter uma ressignificação da sua vida? Então, o grupo Mulheres em Movimento, assim, eu tenho muito orgulho das meninas que participam desse grupo, que hoje ressignificaram as suas vidas, que são, como elas falam, né, sobreviventes, que é um termo mais adequado. Então, assim, a gente compreende, como eu falei anteriormente, o que é ser mulher na Amazônia, porque essas questões, todas elas são resultados da questão do ser mulher aqui na nossa região, das dificuldades, da vivência, né, infelizmente, de uma violação de direitos, de questões trabalhistas precárias, enfim. Então, assim, Voltou, estamos te ouvindo, Da Irlanda. internet. Tá. E hoje, o que nós temos no projeto Mulheres em Movimento? Qual é o nosso contexto? O tráfico de pessoas é uma violação de direito considerada grave, é um problema de saúde pública considerado pela Organização Mundial da Saúde. O tráfico de pessoas, ele movimenta cerca de 32 bilhões de dólares anualmente, e tem a estimativa de que anualmente também sejam em torno de 2,5 milhões de pessoas vítimas desse tipo de violação de direitos. E qual é a outra questão também? Que mulheres e meninas são as mais vulneráveis ao tráfico de pessoas. É um número bem maior. Então, o que acontece? O nosso estado, o estado do Pará, ele é uma das principais rotas do tráfico de pessoas. E aqui na região de Belém, no nosso município, os bairros do Jurunas, Guamá, Terra Firme, Condor, são os bairros que foram identificados onde mais acontece esse aliciamento dessas mulheres. Então, tem todo um contexto. Outro contexto é que tem a questão de que o nosso estado ele é estrategicamente considerado relevante para essas rotas do tráfico, fica próximo de aeroportos, terminais, tem também o meio fluvial, que pode acontecer. Então, infelizmente, o nosso estado ele é uma das principais rotas para o tráfico de pessoas. Então, qual é o objetivo do projeto Mulheres em Movimento, que é um dos projetos recentes da nossa organização Só Direitos? O objetivo, mobilizar a sociedade para uma migração segura e qualificar a intervenção no enfrentamento ao tráfico de pessoas, construindo conhecimento coletivo e fortalecendo redes de proteção e intervenção. E aqui também nós temos algumas fotos da nossa atuação. Nós atuamos em escolas públicas, universidades, em outras organizações da sociedade civil. Então, assim, qual é o nosso papel principal no projeto Mulheres em Movimento? Alertar sobre a migração e que ela possa ser feita de uma forma segura, de uma forma com qualidade. Nós não somos contra a migração, desde que ela seja feita de uma forma segura. Então, nós conseguimos alcançar muitos resultados com o projeto Mulheres em Movimento. Nós conseguimos alcançar escolas de ensino público aqui do nosso município de Belém, e são escolas, aliás, que ficam localizadas na região periférica. Então, o que foi que a gente conseguiu identificar também? Eu acho que a Shirlene vai até lembrar, que nessas escolas tinham adolescentes que conheciam outras colegas ou familiares que haviam sido vítimas do tráfico de pessoas. Inclusive, nós tivemos uma adolescente que ela falou que ela conversava com um rapaz, eu acho que era da região asiática, do continente asiático, alguma coisa assim.
Então, a gente já conversou com essa moça, também falamos com a diretora, olha, você precisa conversar com a aluna tal, porque muito provavelmente ela pode estar caindo na rede do tráfico. Então, assim, nós conseguimos identificar também questões do trabalho análogo de escravo de mulheres que na época eram crianças, né? Então era o trabalho infantil na modalidade do trabalho análogo de escravo, que foi uma ação que nós fizemos também no bairro do Bengui, que é também a região periférica de Belém. Então, para você ver o que a gente conseguiu identificar nessa ação em específico, diversos casos de trabalho infantil. Qual era a história em comum dessas mulheres, que hoje já são senhoras, né, já são pessoas idosas, que na época eram crianças e adolescentes, elas eram oriundas do interior do nosso estado, vamos supor, município de Moju, Colares, Breves, elas saíam desses municípios, vinham para a capital, com a esperança, né, de que elas poderiam estudar e ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando crianças, elas foram, de certa forma, aliciadas, né, olha, venha morar na minha casa, lá em Belém, que você vai ter oportunidade de emprego, você vai conseguir estudar. Só que a realidade foi totalmente diferente. O que foi que aconteceu com essas mulheres? Elas saíram das suas casas em busca de uma melhor qualidade de vida. Algumas, infelizmente, ainda foram abusadas sexualmente, ainda crianças e adolescentes, não conseguiram estudar, porque as cargas horárias de trabalho eram exaustivas, não tinha férias, não tinha folga. Inclusive, essa ação, ela resultou na publicação de um trabalho recente, justamente para falar sobre isso, da naturalização dessa situação do trabalho análogo de escravo na modalidade do trabalho infantil, que são essas mulheres que saem com uma proposta de emprego, achando que elas vão conseguir ter uma melhor qualidade de vida, quando na verdade acontece ao contrário. Infelizmente, no nosso estado do Pará, é uma realidade nossa, isso é muito comum, e se naturaliza demais essa situação. Um grande exemplo que eu tenho, infelizmente, é a minha mãe e as minhas tias. Elas são do interior daqui do nosso estado, elas são de Colares, e todas elas vieram para a capital com a esperança de que conseguiriam estudar e trabalhar. Só que, infelizmente, aconteceu totalmente o contrário. A minha mãe, por exemplo, ela não conseguiu finalizar os estudos, ela estudou até a 4ª série, ela não conseguiu dar prosseguimento a esses estudos, ela infelizmente foi trabalhando, não tinha folga, o horário de trabalho era totalmente exaustivo, praticamente condições degradantes. Então, é triste dizer que isso é uma realidade amazônica, mas é. Então, e também o que foi interessante dessa ação, que essas mulheres também não haviam percebido o que elas estavam vivenciando. Elas só perceberam, acho que a Shirlene até se recorda, que elas perceberam a partir do momento que a gente foi apresentando esses elementos do trabalho análogo de escravo, e elas foram levantando as mãos e falando, eu trabalhei, iniciei o trabalho doméstico com, vamos supor, 10 anos de idade, a outra também, e assim elas se sentiram confortáveis para compartilhar as vivências delas conosco. Então, a gente consegue também observar esse alto índice de trabalho infantil na nossa região, e tudo isso por meio dessas ações de educação em direitos, que o grupo, né, indo até as escolas, conversando com os adolescentes, que eles também são o público-alvo desse projeto, porque melhor dizendo, quem é o público-alvo do projeto Mulheres em Movimento? São mulheres e adolescentes que residem no distrito administrativo do Dabem, que é o distrito administrativo do Bengui, que ele abrange também uma parte da periferia de Belém. Então, todas as ações eram voltadas para as mulheres e para os adolescentes. Então, em comum, que foi que nós conseguimos identificar em todas as ações? Essas situações do trabalho infantil na modalidade do trabalho doméstico, com crianças, porque na época que essas pessoas relataram, elas eram crianças,
e também conseguimos identificar alguns casos de tráfico de pessoas com com esses adolescentes, de colegas, primas, que haviam vivenciado essa situação. E elas só conseguiram analisar a partir do momento que que nós estávamos expondo essas informações para elas, porque, infelizmente, as pessoas têm no senso comum que o tráfico de pessoas ele não existe, que é algo de novela, que é algo fora da realidade, quando, na verdade, é uma das mais graves violações de direitos que acontece não só no nosso país, mas a nível mundial. Pode falar, Shirlene. Só complementando, Irlana, nessas apresentações, nós tivemos também lá no República de Emaús, nós tivemos uma apresentação com os alunos, né, que são adolescentes, e no segundo momento nós tivemos com os pais e responsáveis por eles, porque nós conseguimos também alcançar tanto o adolescente como o responsável, e foi muito interessante que nós vimos que muitos adultos ali não conseguiam identificar o que era o tráfico de pessoas, não sabiam que isso realmente existia. Que, como a Irlana falou, que era algo só de ficção, algo que passou numa novela, algo que acontecia no filme que assistia, mas quando nós começamos a falar sobre o que é o tráfico, o que era o trabalho análogo escravo, dentro e fora do nosso país, eles conseguiram se identificar dentro disso e ver como tinha mulheres ali que diziam, eu sou do Bengui, eu sou do Guamá. Aí eu falo, eu sou lá da Ilha do Combu, é onde eu moro. Então, que isso ele não está apenas na área nobre da cidade, que ele também ele invade a periferia, né? Fizemos uma dinâmica também em outra escola, onde nós simulamos como funciona essa questão do aliciamento. Porque falar é uma coisa, mas fazer eles passarem por isso, para eles entenderem que não é uma coisa de outro mundo e que sim, cada um pode ser vulnerável, nós fizemos essa dinâmica, conseguimos aliciar mais ou menos uns 15 estudantes dentro de uma escola, levamos para uma sala e lá nós trancamos eles. Foi uma coisa assim bem realista, né? E eles conseguiram entender como funciona essa trajetória do que é o aliciamento para que um possa ser aliciado e levado, né? E também a gente explica essa situação, que nem todos são levados à força, muitos sabem que vão fazer lá fora, né? Que vão, por exemplo, vou trabalhar numa casa de família, eu vou trabalhar em um prostíbulo, mas aí vem a questão do quê? Do cárcere, né? Da violência, da retenção dos documentos. Então, isso caracteriza, sim, o tráfico também. Então, é interessante essa forma que nós conseguimos levar para eles, mostrar que sim, existe dentro da nossa comunidade, dentro da nossa Belém, das ilhas, e que qualquer um de nós está, infelizmente, né, vulnerável a isso. Né? Desculpa, motorzinho passando aqui. Mas mostrar também. E nós conseguimos fazer a identificação, olhando para essas fotos, dentro dessas atividades. Nós colocamos a nossa história, né? Olha, eu passei por isso, mas hoje estou aqui. Né? Eu posso dizer que eu passei por tudo isso. Passei também por questão de casa de família, aonde eu tive que escolher entre estudar ou trabalhar. Engravidei com 18 anos, hoje a minha filha está com 20 anos. Hoje eu tenho 37 anos e hoje eu estou fazendo uma universidade. Né? Hoje eu estou estudando o curso que eu sempre quis e que era tão distante para mim naquele momento. Hoje estuda eu e minha filha. A gente vai junto para a universidade. Mas, assim, é algo que eu quero realizar na minha vida. É esse norte que eu falo quando eu digo que eu encontrei a Só Direito, foi esse empoderamento, pessoas que acreditaram lá atrás em dizer assim, olha, você hoje pode ficar na direção da organização, uma organização que eu fui atendida, e hoje, 8 anos já nesse trabalho, na frente ali, nesse enfrentamento. Então, tudo isso eu consigo me ver dentro desse processo todo, mas ressignificando toda a minha história, tudo aquilo que passou, e hoje eu consigo trabalhar em cima disso, mas e realizando um sonho que é a minha formação em Direito numa universidade pública aqui do meu estado.
É isso, Irlana. E aí, só para detalhar mais, que eu até mesmo havia esquecido, como eram essas ações nas escolas, que foi uma abordagem fantástica. Nós nos organizávamos, então, duas moças, vamos supor, era a aliciadora, e aí como é que nós fazíamos a abordagem? Nós imprimíamos um folheto de uma instituição fictícia de curso de inglês e espanhol, e nós abordávamos os adolescentes dentro das escolas e falávamos, olha, nós estamos oferecendo um curso, vamos supor, de inglês. Você tem interesse em participar? Nós vamos fazer um questionário. Você pode participar, aí você se direciona à sala X, daqui a pouco nós daremos mais informações. E nesse momento nós abordávamos vários adolescentes e vários iam caindo, falando que sim, que tinham interesses e tudo mais. E aí eles ficavam dentro de uma sala. E, aliás, eles ficavam dentro de uma sala, não, perdão. Eles eram encaminhados para uma outra sala, que lá dentro tinham mais 3 pessoas, que também faziam parte da nossa equipe, e lá elas estavam caracterizadas com maquiagens, como se fossem espécies de hematomas, e elas começavam um teatro falando, como você caiu nessa? Isso foi uma armadilha, eu fui traficada, olha só o que aconteceu comigo. E por que nós fazíamos isso? Para que os adolescentes eles entendessem que o tráfico de pessoas ele está muito perto da gente, não é uma realidade distante. Porque muitos dizem assim, não vai acontecer comigo. Não, não, mãe, não precisa se preocupar com quem eu converso pela internet. Então, quando eles entendiam que eles haviam, teoricamente, né, claro, caído numa rede, que eles haviam caído numa cilada, é que eles começavam a entender. E nós sempre perguntávamos para eles, o que é que vocês sentiram? E muitos falavam, nossa, eu fiquei me sentindo receoso, achei interessante. Muitos elogiavam a nossa forma de abordagem, mas por ser algo mais realista, para que eles conseguissem entender como é que funciona essa rede do tráfico. Que é como a Shirlene fala, existem formas de aliciar. Não geralmente eles vão pegar você pelo braço, te puxar e falar, bora, você vai. Não. O aliciamento ele acontece de uma forma muito sutil. Alguns aliciadores, inclusive, eles até fazem amizade com os pais da pessoa ou com os familiares. São pessoas que elas não veem escrito na testa, olha, sou um aliciador. Não. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado para entender como é que esse processo acontece, como é que a gente pode estar se prevenindo. Então, foi isso que nós conseguimos fazer com esses adolescentes. Inclusive, nos slides que nós fazíamos e nós apresentávamos, tinha um ponto lá muito interessante que era falando do uso seguro da internet, principalmente de adolescentes e crianças, porque a gente sabe que eles têm acesso a um mundo livre, né, na internet. Nós até perguntávamos quem aqui joga, quem gosta de jogos online. E grande parte deles levantavam a mão dizendo que sim, que jogavam. E eu sempre falei, tomem cuidado. Nós sempre falávamos, cuidado com quem vocês conversam na internet. Existe a prática do ghosting, que é uma pessoa mais velha se passando por um adolescente ou por uma criança. Tenham cuidado com quem vocês falam, quem vocês adicionam, porque, inclusive, isso já é uma experiência minha pessoal. Quando eu atuava na Defensoria Pública do Estado, eu atuei no núcleo da infância e do adolescente. Eu recebi um caso que era de uma adolescente que ela havia conversado com uma suposta moça pela internet, elas marcaram um encontro, só que não foi a moça, obviamente, né? Dentro do carro foi um homem que raptou essa menina, ela foi abusada sexualmente e acabou engravidando. E eu até usava isso de exemplo, porque para a gente ter cuidado e conhecimento de como é que a gente pode usar a internet, mas de uma forma segura. Porque a internet é um mundo de oportunidades, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, assim, nós tivemos resultados maravilhosos
no MUMOV, justamente por conseguir alcançar esses adolescentes e conseguir fazer com que eles entendessem que o tráfico de pessoas ele é real, que o tráfico de pessoas ele não está distante do nosso estado, que ele acontece no nosso bairro, inclusive. Então, assim, foi muito legal também, porque até mesmo com os pais desses adolescentes, nós conseguimos conversar e fazer com que eles entendessem também como é que funciona o tráfico e o trabalho análogo de escravo. E como a Shirlene falou, que infelizmente, né, porque é triste, a gente saber que é uma realidade nossa, que existe essa situação da pessoa que sai do interior, que sai da sua casa numa perspectiva de vida, achando que vai ter uma qualidade, quando, na verdade, ela acaba vivenciando mais violações de direitos. Mas, assim, em resumo, o projeto foi um sucesso, né? Muito orgulho das meninas que trabalharam, assim, da Shirlene, da Jo, da Celi, da Ana Paula. Todas nós conseguimos nos complementar nesse processo, cada uma com as suas habilidades. Então, assim, é um projeto de extrema relevância, principalmente por se tratar de um tema que, infelizmente, ele não é tão debatido na sociedade, porque a gente sabe que o tráfico de pessoas é um tema que quase não se é falado, principalmente aqui no nosso estado. Apesar de viver essa realidade, quase não se vê ações falando sobre a temática. E nós temos também o nosso atual projeto, que se chama Direitos, Redes e Comunidades. E qual é o contexto para que esse projeto ele ocorra? O nosso estado do Pará, ele ocupa o primeiro lugar no ranking nacional do trabalho análogo de escravo. Infelizmente, o nosso país ele vive uma situação dos avanços do capital, né? A gente tem essa compreensão, tem os conflitos de terra, tem toda uma questão bem tensa, principalmente aqui no nosso estado. E qual é o nosso objetivo principal no projeto Direitos, Redes e Comunidades? Promover o engajamento e a formação para lideranças e também para a rede de atendimento, para fortalecer a proteção e a prevenção do trabalhador. E tudo isso acontece no sudeste do Pará. Nós atuamos nos municípios de Redenção, Marabá, Ulianópolis e Dom Eliseu, que são 4 municípios que fazem parte do Nordeste e Sudeste do nosso estado. São municípios também que têm uma atuação bem grande do agro, uma atuação bem intensa do agronegócio. São municípios que têm esse contexto, que já é um contexto um pouco mais complexo de se atuar, mas nós conseguimos atuar. Essas fotos são fotos de algumas ações que nós realizamos, tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas. Então, o que o projeto ele faz? Ele tem ações que promovem o engajamento dessas lideranças comunitárias. Para quê? Para que possam ter multiplicadores para falar sobre o tráfico de pessoas, para falar sobre o trabalho análogo de escravo. Então, a gente vai formando pessoas para que elas compreendam o que é o trabalho análogo de escravo, para que elas saibam quais são os canais de denúncia, como é que eu posso me prevenir, como é que acontece. Então, o projeto ele atua justamente nesse sentido, e não só com a comunidade, mas também com a rede. Porque o que foi que nós identificamos nas ações com a rede? Que, infelizmente, devido também até mesmo à rotatividade de profissionais, muitas pessoas não sabem ao certo onde é que eu denuncio, para qual lugar eu encaminho. Então, é importante que não só a população, mas os profissionais eles compreendam qual é a rede, quem é que eu posso buscar, onde é que eu vou denunciar, como é que eu identifico um trabalhador. Porque também tem a questão, como a Shirlene também falou anteriormente, tem a questão de que a pessoa ela mesma não consegue se verificar, ela não consegue se entender nesse papel. Então, por isso que é importante todas essas ações voltadas para a educação e direitos, para levar uma informação de qualidade, uma informação que seja clara, que seja objetiva, mas que cumpra o seu papel principal, que é fazer com que as pessoas entendam como é que elas podem se prevenir desse tipo de violação de direitos. Aqui também são outras fotos das ações.
na zona rural de Julianópolis, em Marabá, com também o restante da nossa equipe. Nós fizemos atividades bem legais com a população, com que elas refletissem sobre quem elas são, o que elas fazem, como é que elas podem se prevenir, quais são os canais de denúncia. Então, foram ações bem, bem interessantes. Tem a questão da incidência política na nossa atuação. A Shirlene pode estar falando da atuação na Coetrai também. Está ouvindo, Shirlene? Sim, estou ouvindo, estou acompanhando. Pode falar já, se tu quiser falar da Coetrai. Ah, tá. Hoje a Coetrai, fazemos parte, né, dessa comissão, que é a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, aqui no estado do Pará. Hoje eu e Angélica, né, somos como titular e suplente. Temos uma reunião a cada mês, que então a gente está ali para elaborar o plano de combate, né, de políticas públicas que possa erradicar o trabalho escravo no nosso estado. Temos várias organizações que compõem, né, tanto a sociedade civil como Polícia Federal, Polícia Civil, todas as organizações estão compondo essa comissão. Então, articulando, fortalecendo mesmo a rede. Dentro desse espaço, a gente tem ali negociações. Muitas pessoas levam casos, então são coisas que são estudadas, são vistas como pode ser combatido, de que forma, para onde encaminhar, de que forma seria menos burocrático, porque quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de pessoas, estamos resgatando vidas. Então, tem que ser algo imediato. Nós não podemos viver na burocracia que existe, né? Então, temos que fazer da melhor forma possível. Então, essa comissão, ela está justamente para isso, fortalecendo, estão se complementando todas as organizações de saúde, polícia. Então, justamente para que a gente possa ter um trabalho mesmo organizado, porque quando a gente fala de uma organização criminosa, existe todo um contexto ali, existe toda uma organização mesmo. Então, como desarticular isso? De que forma nos organizar para que a gente possa combater? Né? E uma forma também é levar isso para a população, dizer que eles têm que entender o que é o trabalho análogo escravo, o que é o tráfico de pessoas, para que eles também possam combater. Né? Porque essa rede ela vem a ser fortalecida a cada decorrer do período. Então, essa é uma comissão muito importante aqui no nosso estado, que ela está pegando força, realmente. Teve um tempo que ela ficou parada, mas hoje eles entendem a importância dessa continuidade do trabalho. E a sociedade civil ela está presente ali, que nós estamos ali na ponta, né? Estamos ali lidando diretamente com essas pessoas, né? Como está acontecendo no sudeste do Pará, aonde a Só Direitos ela está fazendo até resgate de trabalhadores. Então, toda essa experiência ela está sendo levada para essa comissão do Coetrai, para que eles possam entender que sim, tem que ser feito um trabalho e ir para ontem, porque estamos lidando com pessoas, né? Nós não falamos de números, falamos de vidas. Então, é uma comissão muito importante. Então, é muito bom que a sociedade civil ela faça parte desses espaços, porque eles reconhecem o nosso trabalho, não apenas da Só Direito, mas eu falo como um todo, porque é a equipe que está ali de frente, que está como linha de frente. Então, isso é repassado para dentro da comissão e lá dentro, né, elaborar da melhor forma que possa ser feita essa erradicação. Pode continuar, Irlana. Só para complementar o que a Shirlene falou sobre a Coetrai, é exatamente isso. É entender que a Coetrai tem um papel extremamente importante no nosso cenário aqui no estado do Pará, que é aquele contexto que já foi compartilhado anteriormente. O estado do Pará ocupa o primeiro lugar no ranking nacional do número de casos, com mais de 13 mil casos de pessoas resgatadas. Então, a Coetrai, nesses últimos meses, principalmente, tem feito até capacitações,
falando sobre os fluxos, falando sobre os protocolos de atendimento. Inclusive, numa dessas capacitações, o auditor fiscal, ele falou assim, de uma forma bem enfática: gente, fazer o resgate em si, de certa forma, é até fácil, mas o pós é que é difícil. Porque você já, no pós, você já mexeu com a vida, você já tirou ela do lugar que ela estava, mas você precisa providenciar alimentação, hospedagem. Como é que essa pessoa vai ficar? Para quem é que ela vai ser encaminhada? Qual é o órgão governamental que vai estar atendendo essa pessoa? Então, assim, nós tivemos umas 3 ou 4 capacitações que foram extremamente importantes, não só para as organizações da sociedade civil, mas para a política de assistência, para os órgãos da política da saúde, segurança pública, compreenderem como é que funciona. Porque, como a Shirlene falou, não são quantidades, são pessoas. E pessoas que precisam ser assistidas. Nós também fazemos, na nossa incidência política, parte do Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas. Também tem um papel muito relevante aqui no nosso estado. Infelizmente, na atual conjuntura, não estão tendo mais ações. O observatório está parado, mas nós ainda fazemos parte. Nós também fazemos parte do Comitê Municipal para Migrantes, Refugiados e Apátridas, principalmente pelas questões que aqui no nosso estado tem muitos migrantes, principalmente migrantes varaus. Então, nós fazemos ações com eles. Inclusive, no mês de dezembro do ano passado, nós fizemos uma ação muito interessante, que foi em conjunto, Só Direitos, OAB, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, Polícia Civil e outros órgãos. Nós fizemos uma ação em alusão ao Dia do Migrante. Nessa ação, eles conseguiram tirar suas carteiras de identidade, conseguiram se regularizar. Muitas crianças que não tinham carteira de identidade conseguiram tirar nesse dia. Então, são ações assim que a gente faz em conjunto dentro do comitê, que são ações muito importantes para essas pessoas. E também o comitê tem um objetivo principal, que é elaborar, né, o nosso primeiro plano municipal para migrantes, refugiados e apátridas. Já está no processo final, daqui a pouco ele já vai ser publicado, eu acredito, que eu acho que ou agora em dezembro ou início do ano. E também tem a Survival Alliance, que a Shirlene pode falar com maior propriedade. A Survive Alliance nos convidou ano passado, no final do ano passado, em agosto, para participar de um encontro em Salvador, eu e Jô, né, representando a região norte aqui do Brasil. E lá nós tivemos uma realidade, um impacto muito positivo em relação, porque já fomos convidados para tantos eventos, mas em nenhum eu tive como posso falar? Acho que observar da forma que eles acolheram, porque eram líderes sobreviventes, pessoas que tinham sido resgatadas, passado pelo trabalho análogo escravo, homens e mulheres. Então foi um cenário muito diferente do que a gente está acostumada, porque a gente fala muito em mulher, mas lá nós vimos muitos homens também que passaram pela situação de tráfico internacional. Conhecemos histórias, então teve todo aquele cuidado. Agora, em outubro, início de outubro, do mesma organização, nós participamos de um outro evento, que era o primeiro Congresso Mundial, em Nairobi, no Quênia, e nós fomos para lá também, fui selecionada eu e Jô, fizemos essa participação, também foi muito importante, porque lá nós vimos a dimensão do que é esses sobreviventes, esses líderes, porque a maioria que estava ali, posso dizer até todos que estavam ali, eram pessoas que tinham passado por essas violações, mas que também estavam lutando, que estavam no enfrentamento a todo esse crime. E a gente viu a importância dessa organização, da Survive, porque eles dão empoderamento a essas pessoas. Eles dão voz e vez. Porque é muito fácil a gente dizer, mas eu estou aqui dando voz para quem não consegue falar. Mas por que não traz ele? Por que não deixa o próprio sobrevivente falar?
Então, esse foi um espaço onde todos os sobreviventes palestraram, contribuíram de alguma forma, compartilharam suas vivências, conseguimos fazer parcerias com mulheres da América Latina. Então, tinha pessoas do mundo inteiro ali, que também tinham passado. A única coisa em comum era as suas histórias de sobrevivente. Mas e também que existiam pessoas ali que estavam nesse enfrentamento, nessa luta, que às vezes a gente pensa que estamos só, né? E a gente conseguiu ver uma rede internacional de pessoas que passaram por algo que nós passamos aqui em Belém. E também que estão lutando, estão nesse mesmo caminho, nesse enfrentamento, nessa luta. Então, esse evento, ele veio, a Survival, ela veio empoderar, eu posso dizer assim, acho que é a palavra correta. Dizer que, apesar de todas as violações, tudo que passaram, mas agora é uma nova história. Nós estamos lutando. E eu acho que esse é um grupo muito importante nesse enfrentamento. Eu digo assim, a nível mesmo mundial. Porque a gente percebe que a gente não está só aqui na Amazônia, aqui como eu estou aqui, numa ilha, umas dificuldades de internet, um pouquinho longe da cidade, mas que a gente não está só, existe um grupo. E foi formado, né, através desse último evento, um grupo de mulheres latinas, que também estão fazendo o mesmo trabalho. Então, a gente consegue entender a importância de tudo isso e o reconhecimento do nosso trabalho aqui em Belém. Porque foi através disso que nós fomos convidadas e fomos selecionadas através porque a organização ela é liderada por uma sobrevivente. A única organização do estado do Pará que trabalha no enfrentamento ao tráfico de pessoas que é liderada por sobreviventes. E eu descobri que lá também existiam muitas outras organizações lideradas por sobreviventes. Então, compartilhar tudo isso e ver que o fortalecimento disso é muito importante. É isso. Bom, aí nós temos algumas fotos aqui também, na participação na Coetrai. Temos também fotos na participação do Comitê Municipal para Migrantes, Refugiados e Apátridas, de algumas ações que foram realizadas, algumas reuniões. Na Survival, que foi a última participação das meninas lá no Quênia. Então, assim, o que a gente consegue compreender é a relevância da Só Direitos enquanto uma organização da sociedade civil que tem posições que são extremamente importantes, que em momento algum quer tomar o papel do Estado, muito pelo contrário, mas orientar a importância da atuação do Estado e como é que ele pode estar atuando em prol dessas pessoas. E, assim, eu particularmente, enquanto profissional, tenho muito orgulho de fazer parte da Só Direitos, tenho muito orgulho de fazer parte de uma instituição que faz a diferença na nossa região. Quando eu ouço as histórias das meninas falando como elas chegaram na instituição e como a Só Direitos mudou a vida dessas pessoas, isso é muito importante. Teve uma moça que me abordou, que ela fez parte do MUMOV, do Grupo Mulheres em Movimento. E ela me disse que quem ensinou ela a ler e a escrever foi uma assistente social da Só Direitos. Então, são nesses detalhes que a gente percebe a importância de uma instituição na vida de uma pessoa, mas importância assim mesmo, sabe? De empoderar essa pessoa, de fazer com que ela tenha acesso a uma qualidade de vida melhor, de fazer com que ela tenha acesso aos direitos sociais que são básicos e são fundamentais. Então, são nesses momentos que a gente consegue compreender a nossa realidade aqui na região. Como eu falei mais cedo, ser mulher amazônica não é fácil. A infância na região amazônica, ela é permeada por particularidades, por singularidades. A nossa região, principalmente aqui no estado do Pará, é uma região que tem municípios que são muito distantes um do outro. O exemplo foi Breves, o município de Breves, que, se não me engano, fica a 10 horas daqui de Belém, indo de barco. Então, são municípios que são distantes um do outro. Tem a questão de que aqui mesmo no nosso próprio estado,
as políticas públicas elas não conseguem alcançar na sua totalidade a quem realmente deve alcançar. Quando está fora do perímetro urbano, ainda fica pior a situação. Então, a infância amazônica ainda não é fácil, ser mulher na Amazônia não é fácil. Mas, mesmo assim, nós conseguimos atuar numa organização que ela faz a diferença na vida de pessoas. Da Shirlene, da Jo e de tantas outras meninas que já passaram e até mesmo na minha vida. Eu digo que a Só Direitos fez uma diferença, fez e faz uma diferença muito grande na minha vida, por acreditarem no meu potencial enquanto profissional. Então, quando a gente traz e resgata a história da Só Direitos, chega assim, eu fico arrepiada, mas pela história bonita que tem. Eu acho que a Jo até pode falar dos prêmios que a Só Direitos já ganhou, prêmios internacionais, se não me engano, internacionais ou nacionais. Tu lembra, Shirlene? Foram prêmios nacionais. Vamos chegar lá, internacional ainda. Posso falar agora? Pode. Tá. Em 2014, nós tivemos uma indicação a um prêmio chamado Simone Borges, em São Paulo, onde estavam concorrendo várias organizações do Brasil inteiro. E nós conhecemos, assim, projetos maravilhosos, pessoas que realmente alcançavam o público, né, as pessoas mesmo dentro da comunidade, favela, periferia. E nós participamos ali no Teatro Municipal. E quando vimos que saiu os melhores projetos que eu achei, que pegou o terceiro lugar, segundo lugar, eu disse, nós não temos mais chance. E quando eles anunciaram o grupo Mulheres em Movimento como o primeiro lugar, foi algo assim, para mim eu estava ganhando um Oscar. Foi algo assim muito incrível, porque a gente não conseguia entender a dimensão que estava sendo o nosso projeto. A gente não conseguia, porque era algo tão comum para a gente sair com uma mochila na costa, só com o dinheiro da passagem, embora para as periferias, para as escolas, CRAs. Já era tão rotineiro aquilo para a gente, falar, contar, falar, ouvir. E eu não consegui assimilar naquele momento que é só direito, que o Grupo Mulheres em Movimento estava ganhando o primeiro lugar lá nessa premiação. Então foi algo assim muito incrível que eu consegui entender qual era a dimensão, a importância desse do nosso trabalho, que eu pensei que não valia muito. E foi algo assim para mim. As meninas também, né? Então nós ganhamos também outras premiações em São Paulo, em Brasília, tudo fruto do reconhecimento, tudo fruto do trabalho Mulheres em Movimento. Porque para eles eu creio que era algo novo. Né? Mulheres que tinham passado por essas violações e estavam lutando contra isso, colocando a cara a limpo, dizendo assim, não, eu passei, mas eu estou aqui, estou de pé e estou ressignificando a minha vida. Então, esse reconhecimento foi muito importante até para a gente entender o nosso trabalho, qual era a dimensão que ele estava tomando. E no decorrer de todo esse processo, tudo que foi plantado, né, hoje a gente consegue ver, a gente consegue colher, pouquinho em pouquinho, mas a gente está colhendo tudo isso. É isso. E assim, entender que a Só Direitos, durante todos esses anos, né, desde 2005, que projetos que alcançaram desde crianças, adolescentes, jovens, adultos e até pessoas idosas. Por quê? Por meio desses projetos, por meio de uma promoção de informações de qualidade, a gente conseguiu alcançar vários públicos. Tinha um projeto que a gente estava até relembrando ontem, que era o projeto Direitos e Comunidades, que ele também abordava as crianças sobre o tráfico de pessoas de uma forma lúdica, de uma forma objetiva, falando na linguagem das crianças para que elas entendessem o que era o tráfico de pessoas e como era que ele acontecia. Então, o que a gente, no meu entendimento já, o que a gente faz dentro da Só Direitos? Promover essas informações, mas de forma intergeracional, desde a criança até a pessoa idosa,
levando a informação de qualidade, levando uma informação com que você possa se prevenir do tráfico de pessoas, do trabalho análogo de escravo, de você saber quais são os direitos sexuais, de você saber quais são os direitos migratórios, atuar também com os migrantes, que tem sido maravilhoso, de fazer ações com migrantes desde crianças indígenas, como nós já fizemos. Nós fizemos até, eu acho que foi em 2018 ou 2019, eu acho que a Shirlene vai lembrar, uma ação do Dia da Criança com as crianças Waraus. E foi tão legal, as crianças elas ficaram tão felizes e tão alegres, toda a programação que foi montada, pensando nela, pensando nas particularidades do ser indígena também. Então, assim, da nossa forma, com as nossas armas, como a Sterlene falou, né, a gente consegue, dentro do nosso estado, se movimentar, tentar viabilizar direitos, movimentar o estado, fazer a nossa incidência política, tudo em prol da garantia dos direitos humanos. Então, assim, como eu falei anteriormente, eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa instituição. E fico muito feliz quando eu vejo os frutos que nós estamos colhendo, que já foram colhidos também, durante toda essa caminhada de todos esses projetos. A Shirlene pode até falar melhor do projeto que tinha bolsa de incentivo às mulheres, e que a Shirlene pode falar. Pode falar, Shirlene? Que ela sabe melhor essa informação. Esse projeto era chamado Projeto Mudando de Vida. Foi logo no início de 2010, onde eu ingressei na Só Direitos, e lá tinha toda uma equipe que dava assistência às mulheres resgatadas, aquelas que voltaram para o Brasil sem a realização de um sonho. E lá eles davam uma bolsa de R$ 250. E aquilo era um incentivo, porque muitas ali não trabalhavam. Eu não tinha emprego nesse período. E eles acompanhavam a gente ganhava essa bolsa, a gente tinha um encontro no mês, então era algo bem prático, não era todo dia, era uma vez ou duas vezes no mês, a gente passava o dia na sede, com alimentação, quem tinha filho podia levar, que eles davam um jeito de cuidar das crianças. Então, essa bolsa, ela facilitou muito para muitas mulheres. Era um incentivo, literalmente, para que a gente também pudesse sair do nosso local e poder participar disso, onde foi feito, né, a pesquisação durante um ano. E no decorrer de tudo isso, eles começaram a mapear cada uma. O que uma queria, o que a outra precisava. Foi que teve uma moça que não sabia ler nem escrever, e onde ela teve um incentivo, aprendeu. Outra, eu queria fazer um curso preparatório, eu fui uma. Eu disse que eu queria um curso preparatório porque eu queria fazer vestibular. Mas nesse período eu não consegui entrar na universidade. Mas eles davam as ferramentas para a gente poder caminhar, para a gente poder se reinserir no mercado de trabalho ou na sociedade, dizendo assim. E foi muito importante. Foi ali que a gente aprendeu muita coisa, que a gente conseguiu identificar as violações que passamos, conseguimos. Acho que foi dali que nós conseguimos iniciar essa vida de militante, de dizer assim, não, eu quero isso para mim, eu quero continuar isso aqui que eu aprendi, eu quero levar também. Então, foi muito, muito, muito importante. Eu falo que a Só Direito foi a minha preparação para hoje, posso dizer assim. Foi a minha preparação para eu estar na universidade, foi a minha preparação para a minha vida profissional, para a minha luta em casa, familiar, no trabalho. Então, foi tudo a partir dali. Então, a gente até fala, né, que a gente quer poder levar, quem sabe um dia, uma segunda fase desse projeto Mudando de Vida. A fase 2, poder acolher, porque hoje a gente leva informação, mas a gente não tem essa estrutura toda para acolher, para acompanhar essa assistência. Mas a gente também pensa nisso, né? Se já aconteceu tudo isso, por que lá na frente não possa acontecer uma nova fase do projeto Mudando de Vida, onde a gente possa pegar novas mulheres e ressignificar isso para elas também.
E é isso mesmo, assim, porque a gente fazendo uma análise da atual conjuntura, o que é que a gente tem? Violações de direitos, avanços do capital, de forma cada vez mais exorbitante, como diz até aquela música, não nos levam a sério, levam apenas o nosso minério. Vêm, exploram os nossos recursos, mudam toda a situação ambiental, não levam em consideração as populações indígenas, as populações ribeirinhas, e muito pelo contrário, essas populações pegam apenas o ônus, porque o bônus ele retorna para esses empresários, retorna para outros países, outros estados. Então, a gente tem um cenário no estado do Pará, rota intensa do tráfico de pessoas, ocupando o primeiro lugar no ranking nacional do trabalho análogo de escravo, violações de crianças e adolescentes aqui na nossa região, e especificando, no estado do Pará, violações de direitos em desfavor de crianças e adolescentes é muito maior em comparação à região sul e sudeste. Infelizmente, o nosso cenário aqui é esse, de políticas públicas que não alcançam toda a população. Então, eu digo que é só direitos e nós somos resistência aqui no Estado. Resistência porque não é fácil atuar nessa conjuntura de desmonte de políticas públicas, avanços do sistema capitalista, avanços do agronegócio, principalmente aqui no nosso estado e nos municípios de atuação também da Só Direitos. Então, é muito interessante como a organização e como as pessoas que compõem essa organização, elas conseguem resistir. A Shirlene é um excelente exemplo de resistência, de uma pessoa que não desistiu, que foi atrás dos seus objetivos, que teve todo o apoio, e é justamente isso que ela fala. Esse que nós queríamos, né? Nós temos um grande sonho que é justamente esse, de fazer com que esse projeto Mudando de Vida ele consiga retornar numa segunda fase, porque ele é um projeto muito relevante, muito interessante para as pessoas que estiveram presentes nele. Então, a gente quer também fazer com que a gente consiga mudar, quem sabe, a vida de outras pessoas, assim como outras pessoas já passaram pela Só Direitos e tiveram suas vidas ressignificadas. Deixa eu prosseguir. Obrigada. Essas são as nossas redes sociais. Quem puder seguir, o nosso Instagram é ONG Só Direitos _. Nós seguimos todo mundo de volta. A gente sempre deixa claro isso, né, Shirlene? Que a gente segue todo mundo de volta. Esse é o nosso número de telefone, o nosso e-mail. Então, quem ficar interessado, quiser saber mais sobre o nosso projeto, os nossos projetos, a nossa atuação, né, Shirlene? Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Gente, muito obrigada. Shirlene, Irlana, muito obrigada. Que privilégio a nossa oportunidade de estar aqui, não só ouvindo vocês, mas aprendendo com 19 anos de projeto. Um projeto feito por pessoas que sobreviveram, que ressignificaram suas vidas, que multiplicaram o conhecimento das suas experiências e informaram outras pessoas que ainda não tinham essa informação, esse conhecimento. Ou seja, vocês trouxeram a mudança de vida, vocês levaram informação, vocês construíram proteção, e agora, para os próximos anos, que possam multiplicar isso, seja em acolhimento, seja em mais informação, mais proteção. Então, primeiramente, parabéns. Parabéns pelo projeto que vocês desenvolveram e muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês. Eu estou... Só pedir para a Irlana parar de compartilhar a tela. Irlana, você consegue parar de compartilhar a tela para a gente ficar as três na tela toda? Isso. E aí, então, primeiro, muito obrigado. Eu estou emocionada de ouvir vocês, principalmente agora no final.
Porque é isso, né? O norte é muito mais. E o norte está sendo feito por pessoas do norte que compreenderam que as violações de direitos que viveram não era natural, que isso não podia ser aceito. E que outros pares que estavam em situação de violação de direito e ainda não tinham a informação de que aquilo não era aceitável, precisavam da ajuda de vocês. E como a Shirlene trouxe, com uma mochilinha nas costas e a vontade de compartilhar a história que vocês juntas, né? Porque as mulheres em movimento se reúnem e juntas vão compartilhar a sua história de uma mudança de vida. E na sensibilidade dessas histórias, construir junto a adultos, a pessoas um pouco mais experientes e a crianças e adolescentes, a compreensão de que uma simples fala de o que você acha disso? A gente está oferecendo esse curso de graça, ou nossa, aqui está mais difícil para você, mas a gente tem uma oportunidade excelente. Por que você não vai nesse endereço? Uma abordagem que pode ser simples, que talvez ela não tenha o glamour de uma telenovela, ou de um filme, ou de um seriado, mas na simplicidade da nossa inocência, o aliciamento acontece. Tanto para o tráfico humano de pessoas, quanto para a exploração do trabalho de um ser humano como análogo ao escravo. E eu achei muito importante, Shirlene, a sua fala de que nós não falamos em números, nós falamos em vidas. O quanto é importante a gente caracterizar que 1 milhão de pessoas é um número de 1 milhão, mas quando a gente conta a história de 5 pessoas que fizeram uma mudança de vida, que sobreviveram violações de direitos, e que agora estão construindo, e junto com essa construção, multiplicando direitos, a gente personifica. Então, a pessoa que não está acostumada a olhar um ser humano no olho e reconhecê-lo como uma vida existente, ou a reconhecê-lo como um igual, merecedor dos seus direitos, e gosta de falar, entraram tantos números, atingimos a meta de crescimento de tantos por cento, eu imagino que ela se sensibiliza quando ela encontra Shirlene, com toda a sua caracterização de vida, falando da sua história, que ninguém pode contar por ela. E aí eu queria saber um pouquinho de você, se você quiser compartilhar, como é ou como foi a interação tanto com os adultos que eram cuidadores de crianças, quanto com os adolescentes e essas crianças sobre o tráfico humano. Quando você que vem falar assim, olha, eu não saí da novela da Globo, ou melhor, da telenovela, eu não vim do filme o filme que está em todos os cinemas. Eu sou uma pessoa da Ilha do Combu, não é isso? E eu estou vindo aqui contar uma história para vocês que eu vivi e contar a minha mudança de vida. Se puder compartilhar isso um pouco com a gente. Sim, acho que eu vou começar do início para pegar para mim não me perder. Assim, em 2008 eu viajei para a Alemanha, né? Assim, por tudo que nós falamos aqui, tinha terminado o ensino médio, estava desempregada, eu fui trabalhar na feira com a tia, e eu tenho uma tia que mora para a Alemanha há muito tempo já. E a minha filha com 4 anos aqui em Belém. Aí ela disse para mim, filha, tu quer vir para cá? Aqui tem mais oportunidade. Na hora eu não pensei 2 vezes. Eu vi que ela estava bem, né? Eu disse sim, quero. Quem te quer o novo? A gente quer provar algo. Eu com 22 anos, se não, eu quero, eu vou. Vou sim. Aí todo mundo, tu vai, disse vou. Aí ela mandou dinheiro, eu tirei meu passaporte. Foi tudo normal.
né? Tirei meu passaporte, ela pagou minha passagem e fui embora. E fiquei com ela um mês. Só que nesse período a gente precisa trabalhar, porque eu tinha deixado a minha filha, né? Tinha terminado o ensino médio e qual é a perspectiva? A intenção seria trabalhar, fazer um curso técnico, né, aqui em Belém, para tentar levar. E então a faculdade, mas era muito distante para mim, uma faculdade pública, né, o curso que hoje eu estou cursando, que é direito, e era muito distante da minha realidade tudo isso. E eu disse não, preciso trabalhar. E lá ela encontrou uma moça que falou, olha, tem minha irmã mora em Amsterdã e ela precisa de alguém para cuidar da filha dela. E ela disse: tu quer, filha? Eu disse: quero. Eu preciso ganhar dinheiro. E eu fui para casa dessa senhora. Lá ela falava espanhol. Não falo muito espanhol, mas eu compreendo. Então, não falava nada inglês, holandês, alemão, nada. Era só eu entender o espanhol, o básico. Então, tudo isso nos deixa muito vulnerável, né? A aceitar qualquer coisa. E eu fiquei um mês na casa dela, mas não foi nada do que ela disse que seria, né? Que eu ia ganhar, eu nem lembro mais nem quanto eu ia ganhar nesse tempo. E eu precisava daquele dinheiro, porque quando eu conseguia falar para cá, para o Brasil, eu dizia eu estou trabalhando, significava que eu ia mandar o dinheiro. E ela tomou meu celular, eu já não. Eu dormia muito tarde, eu acordava muito cedo. E ela já inventava de eu fazer um monte de bolo na madrugada, e eu tinha que fazer bolo, uma coisa que não era, que eu era para cuidar da filha dela. Levava a filha dela para a escola, voltava sem conhecer nada, sem falar nada. Ela mandava fazer bolo, ela mandava levar no centro de Amsterdã, me deixava no centro e eu tinha que voltar para casa sem saber nem que ônibus pegar. Então, tudo isso eu passei. E eu, sem celular, não conseguia entrar em contato com a minha tia para dizer o que estava acontecendo. E numa madrugada eu disse: não, nesse tempo era o MSN, o Orkut, não era a facilidade de hoje do WhatsApp. E eu entrei no escritório dela na madrugada, liguei o computador e enviei uma mensagem. Disse que tudo que estava acontecendo. E esperei da outra madrugada para mim ter o retorno. E a minha tia ligar para lá, mas ela atendia, falava de holandês e eu não conseguia compreender, mas eu sabia que era minha tia. Mas eu nunca conseguia atender o telefone. E quando foi na outra madrugada, voltei no computador e vi. Ela disse: amanhã eu vou mandar o meu amigo te buscar. Prepara tuas coisas que ele vai te buscar aí. Senão, tá querendo ir uma galera que a gente vai fazer maior quebra-pau aí. Aí eu disse: não, tia, não precisa. E no outro dia eu arrumei minha mala, sem ela saber. Um amigo da minha tia, que morava em Roterdã, que era mais próximo de onde eu estava, foi me buscar. Um holandês que falava português, que tinha casado com uma brasileira. E quando ele chegou, falou com ela em holandês, falou que tinha ido me buscar e tudo. Ela não queria deixar eu sair da casa. E eu não queria, eu só queria pegar minha mala e sair dali. Eu não queria mais nada, nem dinheiro, eu nem pensava mais no dinheiro, porque ela disse que ela não ia me pagar. Que era só mesmo para ela, eu queria só um prato de comida e um teto. Então eu poderia ficar ali tomando conta da filha dela. Como ela disse, eu vou te dar o teu papel, o teu visto, mas tu fica aqui. Mas ela não tinha intenção de me pagar, era só para mim ficar lá tomando conta da filha, comendo e ter um teto para dormir. E eu peguei a minha mala, coloquei no carro e vim embora. Ele foi me deixar na casa da minha tia. Aí, aí eu falei que eu fiquei muito triste, porque não era aquilo que eu tinha pensado, né? Eu disse: não, eu vim para cá para trabalhar, preciso mandar dinheiro para meus pais, preciso mandar dinheiro para minha filha. E nada tinha acontecido ainda. Fiquei mais um mês desempregada. Um mês que eu trabalhei e não recebi, um mês desempregada, até que eu consegui trabalho em casa de família. Mas era tudo brasileiras, aonde eu conseguia me comunicar, aonde criaram um grupo de meninas que me ajudaram muito. Então eu passava 2 dias na casa de uma, um dia na casa de outra, assim fazendo faxina, tomando conta de criança, dormindo com as crianças, e foi assim. Passou 2 anos nisso, né? E foi o tempo que eu disse assim: não, não quero isso para mim. Não era dessa forma que eu queria, né? Porque para mim estudar lá, eu precisaria me legalizar, me naturalizar, então era tudo muito mais difícil. Eu disse: lá em Belém estava difícil, mas era melhor. E eu decidi voltar. Então voltei depois de 2 anos, conseguia mandar, né, dinheiro para cá, mas nada assim, nada que possa dizer que mudou alguma coisa, sabe? Voltei
como posso dizer, na mesma situação. Consegui manter minha filha aqui, né? Durante esse período, mas nada que eu possa dizer assim, mudou, eu consegui algo. Não, não consegui. E é por isso assim que eu sempre falo, eu nunca desisti dessa luta, porque da mesma forma que acreditaram em mim, só um minutinho, e o rabetinha passando. Acho que da mesma forma que um dia acreditaram, não só em mim, mas eu falo no grupo de mulheres, né? 16 mulheres com histórias parecidas, vivenciada em vários lugares, né? Mas acreditaram, deram a mão, disseram, não, a gente acredita em vocês, vocês podem, era o que a gente ouvia ali. Então era um espaço que eu me sentia muito bem, porque para muitos que viram a gente voltar e não ter um retorno financeiro, acho que o objetivo concluído, acho que foi muito decepcionante. Né? Então, meio que desmereceram, falaram algumas coisas que realmente não era verdade. Porque sair daqui para um país onde a gente não. Eu tinha minha tia. Eu digo assim, eu estava bem, eu tinha minha tia. Mas teve meninas que não conhecia ninguém. Né? Então, aqui mesmo, todo mundo dizia que eu tinha ido me prostituir. Então, tudo aquilo mexia muito com a gente, comigo, né? Mexia muito. E ter esse retorno na sua direita, eu falo assim que eu sempre falo assim com muito carinho, porque foi realmente, eu não sei o que seria se eu não tivesse, se não tivesse tido contato comigo para me conhecer a sua direita. Eu não sei o que seria hoje, né? Se eu teria a mesma oportunidade. E isso para mim lá foi um aprendizado muito grande, porque no decorrer de tudo isso, entrei em 2011, aí 2014 eu já estava na direção da sua direita. Eles poderiam ter visto em mim algo que eu não conhecia, uma capacidade que eu não conseguia identificar, não conseguia ver. E eu disse, é isso mesmo, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Eu sou atendida, eu sou uma das meninas. Então tudo era muito novo. Não, vai que nós estamos aqui do teu lado. Então foi essa a equipe. E disse, não, nós precisamos mudar esse cenário. Nós queremos que uma de vocês assuma a direção. Mas nós vamos estar aqui. E isso me deu força, né? Ganhei confiança. E a gente começou os trabalhos, né? Isso que a gente já contou tudo. Em 2019, eu passei na universidade, né? Primeiro em geologia, na UFPA, e depois mudei de curso para direito. Hoje é curso de direito, estou no 6º semestre. A minha filha hoje faz odontologia também na UFPA, com 20 anos. Então, tudo isso eu consegui passar para ela. Eu vejo assim que eu pude não ter dado o que ela merecia naquele tempo, quando ela tinha 4 anos, né? Mas não é tristeza. Mas assim, eu consigo hoje ver que apesar de todas as dificuldades, sendo mãe solteira, ter que largar os estudos para trabalhar, hoje eu consegui dar uma direção na vida dela. Eu digo assim que eu me realizei como mãe, sabe? De dizer assim, não, minha filha, aquilo que eu planejei para minha vida, hoje a minha filha vive, né? Saí de uma escola pública, direto para a universidade, tendo meu apoio, nunca trabalhou em casa de família, nunca passou pelo que eu passei. E aí hoje eu vejo assim, acho que eu consegui dar um direcionamento na vida dela, como mãe, apesar de todas as dificuldades, mas eu consegui. E isso me alegra. Às vezes eu estou na universidade e digo assim, a minha filha estuda aqui também. Às vezes a pessoa não está nem perguntando, mas é algo que transborda, sabe? Ela está aqui também. E é o curso que ela queria. Então a gente sabe quanto é difícil, né? A gente que vem de escola pública, a ribeirinha, que a dificuldade é um pouco maior, mas que a gente agarrou essa oportunidade. Então eu agarrei lá e eu consegui trazer isso para ela, né? Então essa é uma dos frutos que eu falo que vem para minha vida, que veio para a vida dela, aonde ela tinha que estudar e eu baixava vídeos na internet, dava aula de redação e bora estudar, bora estudar. Ela não teve um preparamento para isso. Era em casa, a gente em casa estudando. E deu certo.
deu certo. Então, isso me emociona porque como eu posso vencer uma superação de tudo que eu passei. Eu, aos 37 anos, estou numa universidade. E ela, com 18 anos, estava na universidade, entende? Então, são esses frutos que eu vejo. E por isso, assim, que eu nunca desisti, porque eu sempre acreditei, da mesma forma que eles acreditaram em mim, eu sempre acreditei que esse trabalho daria certo. Porque da mesma forma que mudou a minha vida, por que não pode mudar outras? Então, como a gente sempre fala, se a gente falar com 10 mulheres e conseguir mudar a vida de uma, isso já é um ganho, né? E eu sou fruto disso, eu falo para eles todo tempo, eu sou fruto de tudo isso. Então como diz a minha história resumida assim, pela sua direita. É isso. Não pode só nem dizer que isso é resumo. Isso é só começo, né? Daqui a pouco você vai se formar e só vai multiplicar tudo isso que você tem feito. Parabéns. E eu queria trazer, de tudo que vocês trouxeram, o quanto é importante a gente levar informação, que informar pessoas é promoção de direitos. Informar pessoas dos seus direitos, de como acessá-los, de como denunciar, de como pedir ajuda, isso é proteção. E o quanto é importante a gente fazer isso, em especial na periferia, seja periferia geográfica, seja periferia econômica, sejam periferias que cruzam os dois. Porque o que a gente tem de informações com relação não só ao tráfico humano, mas também ao trabalho análogo ao escravo meninas, como que são dados que vocês trouxeram. Então, pessoas do gênero feminino, mulheres, em especial jovens, crianças e adolescentes, em locais longe do centro urbano, com pouco acesso a serviços de proteção, e quando a gente fala de serviços de proteção, a gente está falando de escola, a gente está falando de saúde básica, de saneamento básico, de recursos para uma alimentação, a gente está falando de tudo isso. Então, meninas, jovens, nesse local de vulnerabilidade, e aí, se a gente ainda coloca dentro desse fator que elas estão em contexto étnico de vulnerabilidade, sejam elas originárias da terra, ribeirinhas, quilombolas, e aí eu vou botar o contexto amazônico. Isso tudo coloca sempre esse grupo numa vulnerabilidade cada vez maior. E aí entra, por exemplo, esse núcleo duro do trabalho análogo ao escravo. Quem é esse núcleo duro? É o trabalho doméstico. Esse trabalho doméstico em que fala assim, você vem trabalhar na minha casa, porque você vai estar dentro da capital, na capital você terá acesso à melhor escola. Aí a família autoriza e vai essa criança, que se torna depois adolescente, ou às vezes vai adolescente, que se torna jovem, e como vocês trouxeram, a família começa a explorar o serviço dessa criança, que a gente não pode nem chamar de serviço, e ela não acaba não concluindo os estudos por conta do trabalho doméstico. E por que a gente chama isso de núcleo duro? Justamente porque quem vai denunciar o que está acontecendo dentro daquela casa? Porque, como vocês trouxeram, quase sempre se faz um contexto de que isso é normal, de que isso é aceito, de que isso é o melhor para você. E quando existe algum questionamento, existe também punições, porque os seus documentos estão comigo, o seu acesso à internet, você precisa de mim. Quem vai denunciar? Como que a gente vai entrar na casa de uma pessoa? Porque quando a gente já fala do trabalho análogo ao escravo em situações de fazendas ou indústrias, a gente está falando de um grande número de pessoas e quase sempre existe um espaço físico que é possível
de haver uma fuga, ou que é um espaço físico em que entram pessoas que estão em outras condições, e a gente torce para que uma dessas pessoas tenha a capacidade de fazer a denúncia. Mas quando a gente está falando do espaço doméstico, é cada vez mais difícil. Então, o quanto é importante, quando vocês trouxeram o relato das atividades de vocês, nas escolas, em especial, nos CRAS, o quanto isso é importante, os serviços de fortalecimento de vínculo, que a assistência básica, né, o nosso Sistema Único de Assistência Social traz, em que tem jovens, crianças e adolescentes, adultos também frequentando, e vocês chegarem lá para trazer as informações dos direitos que eles têm, do que a naturalização de violação de direitos não é aceita, e aí vocês trazem para a gente. O próprio jovem se identifica como numa situação de violação de direitos, ou fala, olha, a minha prima, o meu tio, e aí os adultos se surpreendem quando vocês trazem a atividade e falam assim, nossa, mas isso é violação de direito? E aí eu queria que vocês contassem também um pouquinho mais disso, se vocês quiserem. E aí, assim, posso te afirmar que quase unanimamente mesmo, né, Shirlene? Principalmente com os responsáveis desses adolescentes, primeiro, nós percebemos que eles se sentiram acolhidos, até porque a metodologia que nós utilizamos é uma metodologia objetiva, uma metodologia participativa, não é um monólogo, não somos só nós falando, apresentando o slide e falando, mas sempre essa troca de conhecimento. E muitos falavam das suas experiências. Teve um responsável de um adolescente que ele, inclusive, falou de uma forma mais simples da uberização do trabalho. E eu falei, nossa, olha como ele mesmo não tendo terminado os estudos dele, como ele falou para a gente, mas ele já tinha a compreensão, já tinha aquela análise crítica de como acontece a exploração do trabalho, e aí nós fomos falando dos direitos trabalhistas também, de uma forma mais resumida, mas abordamos, e foi tendo uma troca de conhecimento tão legal, porque eles falavam para a gente das experiências, nós falávamos das nossas experiências, e eu também sempre citei a experiência da minha mãe, que infelizmente vivenciou essa situação. E eles iam conversando com a gente e muitos levantavam as mãos e falavam, eu quando era criança vivi, eu quando era adolescente vivi. Tanto é que resultou numa publicação de trabalho, de artigo científico, porque eu fiquei tão inquieta quando eu vi essa situação, que eu falei, não, isso precisa ser publicado, isso precisa ser compartilhado. E quando a gente vai fazer esse resgate teórico, o que a gente consegue observar? Que é uma realidade amazônica e que aqui na nossa região é naturalizado. Então, a gente conseguiu ter uma troca de conhecimento com essas pessoas que foi muito interessante. Cada um abordava sobre o seu ponto de vista, o que vivenciou, o que poderia fazer para prevenir. Então, assim, quando nós abordávamos, principalmente quando era mais especificamente sobre o tráfico de pessoas, nós percebíamos, assim, um espanto. Nossa, o tráfico de pessoas, né, Shirlene? O tráfico, mas isso existe. E nós sempre contávamos uma história de alguma das meninas do livro. Nós não revelávamos o nome, obviamente, mas nós contávamos as histórias dessas meninas e elas não acreditavam que fosse real, mas era real. Infelizmente, era real. Então, assim, nós tivemos uma troca de conhecimento muito legal, não só com os responsáveis, mas com os adolescentes. Quando eles ouviam as histórias, nós percebíamos que eles ficavam totalmente tocados com a história que havia sido contada e com a experiência, inclusive, a Shirlene pode recordar desse dia, que nós quase apanhamos na escola, porque numa dessas ações de um falso aliciamento, é lógico, as adolescentes que nós falamos assim, olha, vocês caíram na rede do tráfico, vocês não vão sair daqui.
As adolescentes estavam numa sala que era um laboratório e tinha objetos perfuracortantes e nós não sabíamos. E as meninas ficavam tão revoltadas que elas falaram: não, a gente vai sair daqui. Teve uma que já queria pegar um pedaço de pau para bater na gente. Mas assim, porque foi tão real a nossa atuação que a gente vai ganhar o Oscar, né, Shirlene? Porque a nossa atuação foi muito boa. E foi tão real essa atuação que elas realmente acreditaram. E aí, quando foi depois que nós explicamos que havia sido uma atuação, que era um teatro, para eles perceberem como é que funciona o aliciamento, elas falaram: nossa, tia, nós iríamos agredir vocês. Mas, assim, foi preocupante na hora, é claro, mas, assim, foi legal porque foi uma dinâmica que nós conseguimos pensar, uma metodologia que foi pensada em grupo e que deu muito certo. Se diferenciou de uma palestra de algo monótono, que só os adultos falavam, os adolescentes ouviam. Não, muito pelo contrário. É o entendimento que a infância e a adolescência possuem papéis fundamentais, que são sujeitos de direitos, eles têm total direito de falar, de expor o que é que eles pensam, o que é que eles acham. Então, foi muito interessante essa troca que a gente teve com esses adolescentes, assim, e triste por perceber que eles conhecem tios ou primas ou mãe de amigas ou vizinhos que viveram essa situação do tráfico de pessoas. Muitos chegaram para a gente e falaram: nossa, inclusive teve uma, desculpa meninas, teve uma que falou assim: tem uma vizinha minha que toda vez vai para o Suriname e volta para buscar uma outra vizinha nossa. A moça ia para o Suriname, levava a outra pessoa, retornava para o Brasil, levava outra pessoa. Então, olha como a gente já consegue observar a rede agindo. E aí como falam, né? Ah, mas no bairro do Bengui, no bairro do Gomá vai ter tráfico de pessoas? Tem. Inclusive, são bairros onde mais se encontram os aliciamentos, onde mais acontece. Então, é justamente isso, a educação em direitos, que muitas pessoas reduzem a meras palestras, não é. São informações de qualidade. E você saber o público que você vai falar. Se eu vou falar com uma criança, nós vamos utilizar uma linguagem X. Se nós vamos falar com um adolescente, nós vamos utilizar a linguagem Y, como no MUMOV. Nós criamos toda uma metodologia, nós criamos todo um slide legal que eles pudessem entender, com imagens atrativas para eles, com perguntas da realidade deles, que era justamente para a gente levar essa informação de qualidade. Então, a educação de direitos, ela é fundamental. Sem a educação de direitos, como é que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade? Principalmente isso eu digo enquanto assistente social, principalmente enquanto assistente social, que é um profissional que está ali na luta da defesa dos direitos humanos e também para levar informações de qualidade. Então, é isso. Foram trocas maravilhosas, foram momentos divinos que nós esperamos repetir no projeto. Meninas, se me permitem chamá-las de meninas. Shirlene e Ilana, muito obrigada. O Núcleo de Estudos da Violência, enquanto centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes, em nome deles, eu agradeço a honra de ouvir sobre o projeto, sobre a história e sobre todas as mobilidades que vocês trouxeram, levando informação e promovendo direitos, não só na capital de Belém, mas nos seus arredores, porque eu não gosto de dizer que são periféricos, não são. São arredores com histórias de pessoas e vidas tão importantes. Muito obrigada. Passo a palavra a vocês para os agradecimentos finais. Eu agradeço também bastante poder compartilhar. Eu sei que é isso que a gente precisa, é fortalecer, né? É conhecer, porque o nosso trabalho ele vai enriquecendo assim, quando a gente começa a compartilhar a nossa experiência, quando a gente conhece a experiência do outro. Então, isso enriquece o nosso trabalho. A gente consegue
como diz, levar a informação. Peço desculpa por ter entrado muito tarde, tive dificuldade com a internet, horrível. A Ilana até sabe a minha realidade aqui. Mas que bom que isso não interferiu. Gostei muito, muito mesmo da nossa. Eu estava muito preocupada com essa conversa. Ainda mais que a Angélica não conseguiu participar, a Jo não foi. Aí eu disse, meu Deus, Irlana, e agora? Porque a gente pensou em dividir, né? Mas demos conta de passar o que é o projeto. Foi uma conversa assim, muito boa, muito agradável mesmo. Poucas vezes eu não consigo me emocionar, mas isso é de uma forma positiva, sabe? Porque assim a gente consegue ver a trajetória toda. Então eu agradeço muito, tá? De poder ter compartilhado isso com você. Bom, agradeço imensamente o convite. Eu fico muito feliz da gente poder estar aqui hoje compartilhando sobre a história de vida, sobre a relevância da Só Direitos, sobre ser mulher na Amazônia, sobre ser criança e adolescente na Amazônia, falando das nossas particularidades, compartilhando com vocês todas as nossas experiências, que eu sempre digo que enquanto eu puder, eu vou levar o nome da Só Direitos, o nome da Shirlene, da Jo e das outras meninas que fazem parte da Só Direitos, do grupo Mulheres em Movimento, que me considero do grupo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com outras pessoas o que a gente vivencia, o nosso trabalho, que não é porque eu faço parte, mas eu acho que é um trabalho lindo, que precisa ser divulgado para a sociedade, é um trabalho que tem uma importância extremamente relevante na sociedade. Então, eu te agradeço muito pelo convite, de verdade, assim, fico muito feliz. Eu também estava preocupada. Aí hoje a Shirlene falou, mas eu falei, bora, Shirlene, vai dar certo. Vai dar certo. E eu fico feliz que foi uma conversa leve, que a gente conseguiu compartilhar com vocês as nossas vivências, as nossas ações e resultados também. Então, é isso. Muito, muito, muito obrigada.